Sejam todos bem-vindos ao webinar ISO 26000, incorporando responsabilidade social à estratégia de negócio. Sou Giane da Silva, responsável pela gestão de eventos da Soft Expert, e estou aqui com Leandro Venturi, gestor de produto e mercado da Soft Expert, das soluções EQM, EHSM e ITSM, que iniciará agora a sua apresentação. Olá, Leandro! Obrigado, Jane, e obrigado a você que está conosco hoje mais uma vez aqui em mais um webinar da Soft Expert. É uma satisfação minha estar participando com vocês mais uma vez e estar dividindo um pouco dessa experiência, desse conhecimento que a gente adquiriu ao longo desse tempo aqui na Soft Expert com a nossa carteira de quase 2.000 clientes. Bom, hoje a gente vai estar aí falando de uma área de negócio bem específica, que é responsabilidade social. A responsabilidade social é um tema que vem crescendo muito recentemente e a ideia é que nós conversemos hoje um pouquinho sobre uma norma da ISO que surgiu para falar justamente sobre esse assunto, responsabilidade social, que é a ISO 26000. Então o tema do webinar de hoje vai ser basicamente o quê? Como é que a gente vai trabalhar para incorporar responsabilidade social à nossa estratégia de negócio? Esse é um tema interessante para a Soft Expert hoje, porque além da questão da compliance com a 26000 e como as nossas ferramentas elas apoiam essa compliance, tem toda a questão de que a responsabilidade social ela está diretamente relacionada com a estratégia de negócio. Então a Soft Expert não vai te oferecer soluções apenas para a área de compliance com a 26000, mas também vai te oferecer todas as ferramentas para você trabalhar com a tua estratégia de negócio e poder incorporar responsabilidade social. Mas hoje eu não vou estar falando tanto sobre as ferramentas da Soft Expert, você pode conhecer mais no nosso website depois, mas eu queria entrar bastante no assunto da ISO 26000 com vocês. Então, para a gente entender qual vai ser a ideia do nosso webinar hoje, eu estou mostrando aqui para vocês quais são os 6 tópicos que nós vamos estar trabalhando hoje. Né? Então, primeiro eu vou estar falando um pouquinho sobre conceito. Né? O que é responsabilidade social corporativa? Tá? Depois a gente vai estar falando um pouquinho sobre a ISO 26000, né? O que é a ISO 26000 e principalmente qual é o modelo de gestão que a ISO 26000 propõe para a responsabilidade social, certo? Depois nós vamos entrar na parte da ISO 26000 e como ela se relaciona com outras normas. E por fim ainda não, a gente vai estar vendo depois disso, na verdade ainda, os benefícios da implementação da ISO 26000, o que sua empresa pode ganhar. Não é só fazer pelos outros, mas como é que você pode receber, como isso agrega valor para a tua organização também. E aí sim, por fim, a gente vai estar falando aí sobre quais são os passos que nós temos que tomar para alcançar a responsabilidade social a nível corporativo. Os passos básicos, qual que é a linha para se seguir, para se alcançar, se hoje você já não tem alguma coisa implementada. Tá certo? Bom, vamos começar então falando um pouquinho sobre responsabilidade social corporativa. Né? Então, o que é responsabilidade social corporativa? A gente define isso como o nível de responsabilidade de uma organização pelo impacto causado na sociedade e no meio ambiente por suas decisões e atividades. E isso é demonstrado através de ações que. Então, antes de eu falar um pouquinho sobre as ações que contribuem para mostrar ou para demonstrar a responsabilidade social, é importante a gente entender uma coisa. Responsabilidade social é a empresa ter conhecimento do impacto que ela causa na sociedade que está ao redor dela e também no meio ambiente. Então, todas as ações e decisões que ela toma, sejam elas de como elas vão consumir os recursos que estão em volta dela, como elas vão alocar a força de trabalho que existe em volta dela e o que ela vai fazer para se sustentar com base nisso, ela saber que isso tem um impacto também naquela sociedade. Aquela sociedade vai mudar para bem ou para ruim com base naquelas decisões. Então, como é que uma empresa demonstra que ela tem essa consciência? Né? Primeiro, através de ações que vão contribuir para o desenvolvimento sustentável, principalmente incluindo a questão de saúde e bem-estar da sociedade. Né? Aqui, quando a gente fala um pouco de saúde e bem-estar, a gente está diretamente, nossa mente se direciona para questões de poluição atmosférica, para a questão de consumo inescrupuloso de recursos naturais que vai impactar no bem-estar da população que está próximo àquela organização, certo? Então, quando uma corporação se mostra
socialmente responsável, ela está trabalhando com ações que entendem que tem que haver sustentabilidade e que se preocupa que essa sustentabilidade impacte no bem-estar e numa saúde positiva das pessoas que estão ao redor dela. Outras ações que demonstram responsabilidade social corporativa é você levar em consideração as expectativas das partes interessadas. Tá? E aí que a gente entra num conceito muito interessante. Quando a gente está falando de responsabilidade social, assim como em qualquer outras gestões, tá? As partes interessadas, na verdade, são todas aquelas pessoas, aqueles grupos ou aquelas empresas que, de certa forma, têm um interesse no seu negócio. Então, na verdade, isso pode ser o meu cliente, certo? Isso pode ser o meu acionista, mas quando a gente está falando de responsabilidade social, também são as pessoas com as quais eu estou impactando. Então, agora você se imagine que você mora na sua casa, com a sua família, bem, e daqui a pouco coloca uma empresa gigantesca do lado da sua casa. É do seu interesse também que aquela empresa ela haja de forma sustentável, que ela não polua o meio ambiente, que ela não jogue lixo no terreno de trás da sua casa. Então, você acaba sendo, como dono da casa e vizinho da empresa, também uma parte interessada. É do seu interesse que aquela empresa seja sustentável, que ela vá bem. Então, levar em consideração as expectativas das partes interessadas é entender quais são as expectativas de cada uma delas. O que eu espero como sendo vizinho de uma empresa desse porte? O que eu espero como sendo fornecedor de uma empresa desse porte? Né? O que eu espero como cliente de uma empresa desse porte? Depois a gente tem outras ações também que mostram que você atende às legislações aplicáveis e também a normas internacionais de ética ou conduta. Tá? Então, é claro, você tem que mostrar que você está cumprindo a lei, né? Não agir por debaixo dos panos, você tem que mostrar que você está de acordo principalmente com questões ambientais e questões trabalhistas, né? E quando a gente fala de normas internacionais de ética, eu abro um outro parênteses aqui. As normas internacionais de ética, e se você der uma lidinha na ISO 26000, se você tiver oportunidade, você vai saber um pouquinho mais do que se trata isso. É que as normas internacionais de ética, na verdade, elas são o quê? Elas são normas de conduta que vão além da legislação. Então, vamos pensar o seguinte: digamos que você faz parte de uma corporação que tem uma planta no Brasil e uma planta na China. Você cumpre com a legislação trabalhista do Brasil, certo? E você cumpre com a legislação trabalhista para os colaboradores que estão na planta da China, certo? Só que as nossas legislações são diferentes. A legislação trabalhista do Brasil ela protege um pouco mais o trabalhador, enquanto a legislação chinesa ela ainda não protege tanto e ela tem pouca fiscalização. Ou seja, lá na China ainda ocorrem muitas questões de turnos exagerados, quantidade de horas exageradas, poucos dias de folga, ou seja, má qualidade de trabalho, certo? Então, quando você tem essa situação lá e você tem a situação aqui no Brasil, você está cumprindo com a lei, apesar de que lá as coisas não andam tão bem. As normas internacionais de ética, elas vão servir para quê? Para você estabelecer um senso comum. Ou seja, tudo bem, eu sei que lá as coisas não estão tão legais para a questão trabalhista. Porém, mesmo assim, eu quero garantir que o meu trabalhador ele tenha os mesmos direitos, ele tenha a mesma satisfação de trabalho que o meu trabalhador aqui na planta do Brasil tem. Então, essas são normas internacionais de ética. E aí entram assuntos como questão de escravidão, trabalho infantil, enfim, má segurança no trabalho, entre outras coisas. Tá certo? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a história da responsabilidade social. A gente vai ver como, em um momento da história, esse ponto aí marcou bastante a evolução da responsabilidade social. E um outro ponto, outras ações, na verdade, que demonstram responsabilidade social corporativa são integradas nas atividades diárias, na verdade, da organização. Ou seja, você mostrar que nos seus processos internos, nas pequenas decisões, nos pequenos processos, a responsabilidade social ela está envolvida. Não é só no que se mostra lá fora, mas também no que se faz na atividade do dia a dia da empresa. Correto? Bom, em termos gerais, então, o que é? Responsabilidade social corporativa é fornecer produtos e serviços que são úteis à sociedade, fornecer trabalho e oportunidades de desenvolvimento para as comunidades e fornecer satisfação através de um propósito positivo de negócio. Certo? Bom, um pouquinho de história. Tá? Como é que começou a questão da responsabilidade social corporativa?
Né? Na década de 50, iniciaram-se as discussões modernas a respeito de responsabilidade social a um nível corporativo. Então, foi na década de 50 que se iniciou, na verdade, as primeiras literaturas acerca de como se aplicar a responsabilidade social para as grandes empresas ou para as empresas. Né? Na década de 70, a questão evoluiu, o interesse pelo assunto aumentou bastante, só que naquela época ainda se via a responsabilidade social corporativa apenas com a parte do quê? Caridade e filantropia. Então as empresas elas ainda não tinham a percepção do seu impacto na sociedade. Na verdade, sim, talvez elas tivessem, mas ainda não era um assunto relevante. E a grande preocupação delas é o quê? Eu vou tirar parte da minha lucratividade e vou destinar o quê? A caridade, a filantropia, a ajudar alguma determinada comunidade carente, mas não necessariamente a comunidade na qual eu estou envolvido, ou a minha empresa, a minha organização faz parte. Eu vou ajudar as crianças carentes, eu vou ajudar uma igreja, eu vou dar comida para os pobres. Então era mais ou menos nisso que se focava na década de 70 a questão da responsabilidade social. Entretanto, na década de 80 e 90, quando a globalização ela começou a crescer bastante, ou seja, ela começou a se tornar muito mais comum para a maior parte das empresas, principalmente na América do Norte, nos países mais envolvidos, se começou -se a utilizar muita mão de obra do terceiro mundo para manufaturar os seus produtos, enfim, começou-se a trazer discussões de assuntos de direitos humanos, prática de trabalhos abusivas e direitos trabalhistas. E aqui entra um caso na década de 90, que foi o caso da Nike, por exemplo. É um exemplo de uma discussão que se trouxe, talvez tenha sido até um marco na década de 90, que os tênis Nike eram produzidos na China, só que não se sabia, apesar de se receber os produtos de lá, não havia um controle por parte da empresa norte-americana sobre como estavam sendo produzidos esses tênis lá na China. Então, o grande problema aí foi que existiam práticas abusivas de trabalho, existia trabalho infantil envolvido e a empresa simplesmente não tinha conhecimento ou não havia um conhecimento formal disso. Né? E quando isso veio à tona, começou a se discutir, beleza, eu estou comprando de um fornecedor chinês, mas o que ele faz lá para produzir os meus produtos é de minha responsabilidade? E aí começou-se essa discussão. Até que ponto é responsabilidade minha ou não? E aí essas discussões evoluíram para que em 2001 começasse a se desenvolver o que hoje nós temos como a norma 26.000. Né? Então, como se entrou-se num conceito de que é responsabilidade minha também o que o meu fornecedor faz para fabricar o meu produto, toda essa questão da responsabilidade social começou a se pensar, beleza, se eu preciso ter responsabilidade social e isso é um negócio tão grande assim, isso impacta no meu negócio, nos meus resultados de negócio, eu tenho que incorporar isso à minha estratégia. Né? E aí que entrou a ISO 26.000, nasceu a ISO 26.000 em 2010, em Genebra, foi lançado em outubro, se eu não me engano, agora não tenho esse dado aqui em mãos, mas no Brasil foi lançado em 2010, no mês de novembro. Tá? Então, enfim, hoje a 26.000 acaba sendo um parâmetro muito comum utilizado, é claro que há outras boas práticas de responsabilidade social no mercado também, mas acaba que hoje a ISO 26.000, até por conta da expansão da ISO e da propriedade das normas ISO de se adaptar muito bem a qualquer negócio, tem-se hoje a 26.000 como a principal norma para responsabilidade social ou para indicar as diretrizes de responsabilidade social. Bom, como é que as organizações hoje elas têm demonstrado responsabilidade social? Né? Primeiro, por comportamento transparente e ético, que contribui para a sociedade e que protege a sociedade. Certo? Depois, atuando conforme normas internacionais de comportamento ético, aquilo que a gente conversou ali no comecinho. E, ao mesmo tempo, cumprindo as leis de cada país em que atuam. Certo? E também contribuindo para o desenvolvimento sustentável da sociedade nas quais elas atuam, prestando atenção especial para questões de saúde e bem-estar. Então isso tem muito a ver com o que a gente conversou aí no começo.
sobre como é que é, o que é a responsabilidade social corporativa, mas hoje as empresas elas se focam basicamente nesses três aspectos, né? Comportamento ético, cumprimento com legislação e normas de comportamento internacionais e também contribuindo para a questão da sociedade, que diz respeito à saúde e bem-estar. Certo? Bom, hoje as organizações elas estão entendendo que se elas não agirem de forma responsável, elas vão ficar atrás de seus concorrentes. Né? Então, não importa o tamanho, não importa a área de negócio ou o tipo de serviço, obrigação social é aplicável e pode ser crítica para o negócio. Né? Então, o que a gente está falando aqui é claro que hoje as empresas de maior porte, as empresas que têm uma expansão e operações internacionais mais ativas, elas estão muito mais suscetíveis à questão da responsabilidade social. Isso é uma gestão muito mais crítica. Mas assim como a gestão de uma empresa desse tamanho também é mais crítica. Mas isso não muda de que o fato de que uma empresa menor, uma empresa de menor porte, uma área de negócio que seja mais simplista, ela também não tenha que ter responsabilidade social sobre suas ações. Né? Então, seja um pequeno prestador de serviço a um grande manufatureiro, as obrigações sociais elas são aplicáveis e são críticas para o resultado do seu negócio. E é por isso, é nesse aspecto que a norma ISO 26000, que fala sobre diretrizes em responsabilidade social, esse é o título da norma, ela vem para apoiar as organizações. Né? Então, agora, com base nisso, eu queria falar um pouquinho sobre como a ISO 26000 ela passa essas diretrizes para as empresas. Né? Então, qual que é o modelo de gestão que ela oferece? Quais são essas diretrizes? Né? Então, primeiro, assim, o que é a norma ISO 26000? Então, ela é uma norma global, né? O primeiro ponto que a gente tem que ver é que ela é uma norma global para responsabilidade social, que faz o quê? Primeiro, ela fornece um modelo abrangente para a gestão de responsabilidade social corporativa, de RSC. Certo? A gente fala abrangente, entra naquele ponto que eu comentei há pouco. Ela é aplicável para qualquer tipo de negócio e para qualquer porte. Beleza? Depois, ela atua em vários assuntos relacionados, desde meio ambiente e sociedade, para promover o desenvolvimento sustentável. Certo? Então, ela tem uma relação direta com outras normas, como, por exemplo, a 14.000, que tem a ver com as práticas para a melhoria contínua em meio ambiente. Outro ponto é que ela é aplicável para qualquer organização de negócio, que nós falamos ali antes. E que o interessante, tá? Uma curiosidade, talvez não seja comum a todos, mas ela não é uma norma que foi desenvolvida com o intuito de ser certificada por terceiros. Então não é como a ISO 9000, onde eu implanto, chamo uma empresa terceira que vai me certificar, vai colocar um quadrinho lá na minha parede e colocar assim, certificado ISO 9000. E aqui na 26000 é um pouco diferente. A ideia é que ela não seja uma norma para certificação, mas sim uma norma para fomentar iniciativas voluntárias. Essa é a intenção principal dela. Não é certificação, mas em fomentar iniciativas voluntárias. Tá ok? Então, a aplicação do modelo de gestão da 26000 na organização, ela vai ajudar a fomentar essas iniciativas voluntárias e, é claro, agregar valor ao negócio. Nós vamos falar sobre isso mais lá na frente. Mas não ter um selinho de certificação de 26000. Ok? Bom, como é que ela funciona? Tá? Ela trabalha com 3 passos principais, a norma. Ok? Primeiro, ela trabalha com a parte de reflexão. Então, ela inicia questionando e desafiando a organização em termos práticos dos princípios de responsabilidade social. Então, ela questiona questões sobre como é a sua transparência, como é o seu comportamento ético, seu respeito pelos interesses das partes interessadas, seu respeito pelas regras internacionais de comportamento e o respeito pelos direitos humanos. Então, ela joga uma série de questões para que você possa refletir e avaliar como que eu estou, certo? Depois ela entra num ponto que é a parte de compreensão. Né? Então ela vai fazer o que? Ela vai verificar se a organização ela possui real entendimento sobre responsabilidade social e os impactos causados por sua esfera de influência. Né? Então o que acontece? Ela começa a discorrer sobre todos os principais temas da responsabilidade social para saber o que realmente é importante em cada um desses temas, para saber se o que você entende, por exemplo, como direitos humanos é o que se entende internacionalmente como direitos humanos. Né? Então ela vai colocar essa questão da compreensão para você. E essa fase vai incluir orientações, vai incluir diretrizes
para que você possa identificar e se relacionar com essas partes interessadas, certo? E por último, é a questão da ação. Esse último elemento da norma são os temas centrais, na verdade, da responsabilidade social. Há uma série de temas centrais, nós vamos falar sobre eles um pouquinho mais na frente, logo ali na frente, e aí que são esses temas centrais, que são 8, onde a norma realmente entra a fundo, certo? Então ela busca, na verdade, responder as perguntas que realmente precisam ser respondidas para cada um desses temas centrais. Então, quando a gente fala, por exemplo, um tema central, direitos humanos, o que realmente é importante você responder no que diz respeito a direitos humanos, certo? Bom, então a gente estava falando dos temas centrais. Quais são eles? Né? Governança organizacional, direitos humanos, práticas de trabalho, meio ambiente, práticas leais de operação, questões relativas ao consumidor e envolvimento e desenvolvimento da comunidade. Então, eu quero falar um pouquinho sobre cada um desses temas centrais para vocês possam entender um pouquinho sobre aonde que a ISO 26000 procura atuar, certo? Bom, começando por governança organizacional. Aqui, a norma ela tenta mostrar quais são as diretrizes para praticar transparência e responsabilidade em qualquer nível organizacional, principalmente usando a questão da liderança, tá? Para que se crie uma cultura que aplique os temas centrais da responsabilidade social na tomada das decisões. Então, aqui a gente está falando do quê? Em todos os níveis organizacionais, desde o operador de chão de fábrica até o presidente da empresa, se incorpore a questão da responsabilidade social. Só que para que chegue lá no operador, isso tem que vir de cima, da governança. Então, nesse ponto, se discute muito sobre como nós vamos aplicar a questão da responsabilidade social para a nossa liderança, para que isso seja passado em qualquer ação dentro da empresa, em qualquer tomada de decisão ou na gestão de qualquer processo. Ok? Depois, um outro tema central é a questão dos direitos humanos. Né? Basicamente, o conceito que a norma traz é o quê? Que é tratar todos os indivíduos com respeito e fazendo esforços especiais para ajudar pessoas de grupos vulneráveis. Né? Então aqui a gente vai estar falando, a norma vai estar falando, na verdade, sobre o quê? Sobre respeito, sobre a não utilizar, não possuir discriminação, não ter ações de discriminação dentro da empresa, sejam elas por etnia, raça, cultura, religião, enfim, qualquer aspecto aí que possa tornar, aí como fala aqui no final, pessoas que fazem parte de grupos vulneráveis, né? São pessoas que às vezes são grupos que são números menores e que muitas vezes são oprimidos por uma massa maior. Então, esses são aqui a norma começa a discutir diretrizes de como colocar essas pessoas de grupos vulneráveis em níveis iguais de outras pessoas. E aí a gente está falando muito sobre questões, por exemplo, de eu ter operações em um país e operações em outro país, que é um país totalmente diferente, com uma cultura diferente, com um nível de qualidade de vida diferente também. Como é que eu vou fazer para poder dar os mesmos direitos e tratar com igualdade aquele meu colaborador que está numa operação minha na Europa e aquele meu outro colaborador que está numa operação minha num país de terceiro mundo, por exemplo. Ok? Bom, práticas de trabalho. Né? Quais são... O que a ISO 26000 tenta abranger nesse aspecto? É questão de fornecer condições de trabalho justas, seguras e saudáveis. Né? Então, isso aqui é saber ouvir o que os colaboradores, o que os trabalhadores precisam e necessitam, quais são as suas necessidades. E quando a gente fala aqui em promover discussões para descobrir essas necessidades, não é simplesmente impor, é ter uma via de duas mãos, onde o colaborador tenha um acesso livre para discutir o que ele quiser, ou para ele expor as suas necessidades, mas ao mesmo tempo que a empresa possa ouvir essas necessidades, tratá-las com respeito e oferecer alternativas para que se possa atender essas necessidades. Ok? Depois nós falamos um pouco sobre meio ambiente também, da ISO 26000, né, que tem muito a ver com a identificação e controle de impacto ambiental das operações. Né? Então a gente vai estar falando lá sobre questão de uso abusivo de recursos humanos, como é feita a parte da gestão de resíduos, se o que você está emitindo na atmosfera, no solo ou na água, como isso está impactando o meio ambiente, certo?
e como é que eu vou fazer para identificar isso e controlar isso, né? E nas minhas mais diversas operações. Ok? Depois, práticas leais de operação, que tem a ver com questões de respeito não só da lei, mas também justiça sobre as formas de negociação e operação com outras empresas, incluindo fornecedores. Então, como que eu faço, como está sendo a minha questão de precificação, por exemplo, dos meus produtos? É uma precificação abusiva? Está a minha empresa, por exemplo, tomando vantagem de uma determinada situação econômica para aumentar a sua lucratividade de forma que não seja realmente justa pelo custo da tua operação, ou seja, você está colocando valores de lucro extremamente abusivos? Como eu estou lidando também com os meus fornecedores? Né? Se eu sei que o meu fornecedor está numa posição vulnerável, estou eu tomando, ou está a minha organização tomando proveito disso também para conseguir preços melhores, mas porém injustos, né? Nas minhas negociações. Então, todos esses temas são aprofundados aqui nesse tema central, todas essas discussões são aprofundadas nesse tema central de práticas leais de operação da 26.000, certo? Depois a gente tem um outro assunto, que são as questões relativas ao consumidor, que tem a ver com fornecer, dar as diretrizes para que se possa oferecer produtos saudáveis e seguros, né? Dando informações precisas e promovendo o consumo sustentável. Então a norma vai discorrer um pouco sobre isso, né? Sobre qual que é a minha responsabilidade com o meu produto. Não só porque ele está dentro da lei quer dizer que ele realmente é um produto sustentável, não quer dizer que ele é um produto saudável ou seguro, né? Quais são as informações que eu estou dando para o meu cliente, para o meu consumidor, em relação aos meus produtos, para que ele possa fazer um bom uso daquilo ali. Eu estou promovendo práticas abusivas, por exemplo, na questão do consumismo. Estou eu forçando o meu consumidor a trocar de produto com uma certa frequência para que a minha empresa tenha ganho em comercialização, ou estou fornecendo realmente um produto que seja sustentável, um produto que seja durável, um produto que realmente vai fazer bem para o meu consumidor, né? Onde está o meu foco, na verdade? Então, são questões também que são discutidas aqui nesse tema central. E, por último, a gente fala sobre envolvimento e desenvolvimento da comunidade, da 26.000. Então, isso tem a ver com envolvimento, engajamento, né? É o termo que a 26.000 usa. Então, se engajar para melhorar a comunidade em que a sua organização opera, né? Em outras palavras, né, a gente fala aqui, ser um bom vizinho. Então, como dei aquele exemplo antes, constroem uma empresa do lado da sua casa, né? E agora, o que essa empresa está fazendo para me fazer sentir bem, sabendo que tem uma operação desse tamanho do meu lado? Como eles vão fazer para que eu me sinta seguro e feliz que essa empresa está aqui do meu lado? Como eu posso olhar para isso e ver como um ponto de desenvolvimento para a comunidade a qual eu estou inserido? Ok? Bom, então, assim, para fechar aqui a parte de a gente entender bem o que a 26.000 faz, eu coloquei aqui os capítulos principais, os 4 capítulos principais, o 4, 5, 6 e o 7, certo? Para a gente ver como é que ela se organiza e como é que ela busca passar o modelo de gestão. Então, no capítulo 4, vai falar sobre os princípios de responsabilidade social. Lembra que eu comentei que havia uma discussão sobre esses princípios para que a empresa possa refletir sobre seu conhecimento nesses princípios. Então, isso é discorrido no capítulo 4. E esses princípios, uma vez que eles são discutidos e se cria uma linha de base sobre esses princípios no capítulo 4, eles passam a ser utilizados nos outros capítulos. Né? No capítulo 5, onde a gente fala sobre as práticas de responsabilidade social e como se engajar com as partes interessadas, certo? Esses princípios do capítulo 4, depois eles vão ser aplicáveis para o capítulo 6 também, onde a gente vai estar discutindo aqueles temas centrais que a gente conversou agora, certo? Quais são as ações relacionadas, quais são as expectativas, certo? Tanto das partes interessadas quanto da minha organização. E por último, no capítulo 7, que é como eu vou integrar a responsabilidade social por toda a organização. E ele usa ainda esses princípios do capítulo 4 para eu poder discutir como eu vou integrar a responsabilidade social a nível organizacional. Certo? Então, com base nisso aqui tudo, na verdade, essa estrutura que vocês estão vendo aqui agora é a estrutura que a ISO 26000 se propõe a aplicar. Tá certo? Então, ela é uma estrutura tranquila de se trabalhar.
são conceitos que muitas vezes se pensa que são subjetivos, mas na verdade ela não é assim tão subjetiva, ela acaba sendo bem objetiva em uma série de aspectos. E o melhor é que a maior parte dos aspectos na qual ela é subjetiva tem uma relação direta com outras normas e outras aplicações que são ainda mais objetivas também no mercado, né? E aí é sobre isso que eu queria falar agora, que é como agora a ISO 26000 ela vai se relacionar com outras normas no mercado, outras normas aplicáveis aí que a gente vê na questão de compliance principalmente, certo? Então como eu estava falando, ela possui diretrizes que se relacionam muito bem com outras normas e com legislações também, né? E isso, pessoal, é um elemento que é chave quando a gente está planejando incorporar ISO 26000 como parte da estratégia de compliance da organização, certo? Então você pensa que se você tivesse uma norma de responsabilidade social que fosse totalmente incompatível com todo o teu modelo de compliance que você tem hoje na tua organização para outras normas, ia tornar a coisa um pouquinho mais complicada. Só que aí, ao invés disso, a ISO 26000 ela é tão tranquila de se trabalhar quando você está trabalhando com outras normas, principalmente normas ISO, que você simplesmente infiltra ela junto com as outras e a sua aplicação se torna muito mais fácil, né? Então, por exemplo, aqui, quando a gente está falando de direitos humanos, o tema aqui, direitos humanos, a gente tem uma série de outras normas aí que são conhecidas, por exemplo, a SA 8000, que tem a ver com responsabilidade social também, que é uma norma que é mais aplicada na Europa, o Global Compact das Nações Unidas, também que é uma outra questão de responsabilidade social que é colocada pela ONU, que é seguida por muitas organizações, o GRI, que é o Global Reporting Initiative, que é iniciativas de você reportar quais são os seus indicadores de desenvolvimento sustentável, certo? Então isso tem muito a ver com a questão dos direitos humanos também. Os princípios de Equador, que é outra norma, e os códigos de conduta trabalhistas, que são códigos, esses aqui que estão citados, são códigos principalmente que são aplicáveis para a comunidade internacional, tá certo? A gente fala muito disso, como eu comentei, com empresas que têm operações tanto no Brasil quanto fora dele, né? Então, enfim, multinacionais, né? Então, vemos que os direitos humanos a ISO 26000 está totalmente compatível com as principais normas para direitos humanos. E quando a gente fala de práticas trabalhistas, por exemplo, a ISO 26000 mais uma vez se adequa muito bem. Quando a gente fala, por exemplo, sobre a OSAS 18000, né? Eu já comentei aqui com vocês também sobre a SA 8000, a UN Global Compact, GRI e os códigos de conduta, né? Que também são normas que, além de trabalhar com direitos humanos, trabalham com práticas trabalhistas. Mas principalmente aqui a OSAS 18000, que é uma outra prática específica, é uma outra norma específica para práticas trabalhistas de saúde e segurança em trabalho, a ISO 26000 também é totalmente compatível, certo? E aí a gente entra com a parte também, outro tema, que ela tem uma compatibilidade muito, muito boa, é a parte de meio ambiente, a tão conhecida nossa norma ISO 14001, certo? Que é uma norma já padrão de certificação há muito tempo para a questão ambiental, então ela é 100% compatível com ela, com a ISO 50001, que é uma norma também relativamente nova da ISO, que é para gestão de energia, certo? Que é um outro tema que com certeza vai pegar bastante nos próximos anos. Inclusive, nós temos um webinar sobre ISO 50001. Então, se você tiver um tempinho, anota agora aí para você dar uma olhada na nossa página de webinars no nosso site para conferir o nosso webinar sobre esse assunto, tá bom? Então, a 26000 também tem compatibilidade. Sem contar com, já falei sobre o GRI, que também fala sobre meio ambiente, mas tem o Greenhouse Gas Accounting Verification, que é a parte de gases de efeito estufa, que é a 14.064. Tem o Water Footprint Network, que é uma outra norma internacional que tem a ver com a parte de meio ambiente para a questão de rastreabilidade de poluição das águas, certo? Uso sustentável de materiais ou bens de matéria-prima, também que é uma outra norma internacional, e a 14.040, que é uma outra norma para a parte ambiental da ISO. Então, todas essas normas que a gente está discutindo aqui, está falando, são normas que são totalmente compatíveis com a 26000. E também temos aqui essa questão aqui das questões relacionadas ao consumidor. E a gente já está falando de produtos propriamente ditos. Então, quando a gente fala de questões relacionadas ao consumidor, que é um dos aspectos que fala a ISO 26000, a gente está falando do quê? De quais são as práticas para que eu possa atender às necessidades do meu cliente. Isso é qualidade, né? A gente está falando de ISO 9000, a gente está falando de qualidade automotiva, que é a ISO 16949, a gente está falando de qualidade em medical devices, que são os equipamentos médicos,
que é a 13.485. Aí a gente segue também para manufatura ou de bens de cosmético e boas práticas para a manufatura de cosméticos, que é a 22.716. A gente também vai estar falando aqui sobre Supply Chain Security Management System, que é a 28.000. A gente tem a 27.001, que é a gestão de sistemas de informação. Aquela outra que eu comentei com vocês, que é de uso sustentável de bens de matéria, que é o 8.905 e a 14.040. Tá certo? Então, tudo isso, todas essas normas, elas têm uma fácil compatibilidade com a ISO 26000. Então, eu estou batendo bastante nessa tecla para que se compreenda que colocar a ISO 26000 como parte da estratégia de compliance de uma organização não é assim tão complicado, tá certo? Porque ela é muito compatível e muito tranquilo de se trabalhar. Então, quando a gente começa a trabalhar com implementação da ISO 26000, eu vou começar a colocar aqui na minha organização o que eu espero estar ganhando, né? Então, a gente costuma delinear aí 4 benefícios básicos para a implementação da ISO 26000. Primeiro é a questão da motivação. A gente está falando de uma questão um pouco mais interna, por enquanto, que são os colaboradores se sentirem mais engajados e motivados, né? Então, as organizações hoje, que são socialmente responsáveis, elas atraem e mantém os bons profissionais. Tá? Depois a gente tem a questão da visibilidade. A comunidade financeira ela tende a ver com bons olhos uma organização que leva a questão da responsabilidade social a cabo. Então, como a comunidade financeira tende a ver com bons olhos, o seu valor de mercado acaba aumentando também, certo? Por que a comunidade financeira tende a ver com bons olhos? Porque as pessoas se sentem mais seguras, os consumidores finais se sentem mais seguros trabalhando com ou consumindo produtos de organizações que se dizem responsáveis socialmente, né? E se eles se sentem mais seguros, eles compram mais dessa empresa e é claro que é uma empresa que tem uma estabilidade econômica um pouco melhor. Então, isso aumenta a questão da visibilidade. Outra questão é competitividade, né? Hoje, uma empresa que tem demonstra um comportamento socialmente responsável, ela adquire vantagem competitiva sobre aquelas outras empresas que não conseguem demonstrar. Então, aí que entra o ponto, tá? A gente não está falando que a gente ganha de outra empresa que também é responsável, que não é socialmente responsável. Isso é uma questão um pouco mais de senso comum. É claro, você tem responsabilidade social, você incorpora aquilo, você divulga isso, você demonstra isso e você garante uma fatia de mercado um pouco maior. Agora, se outra empresa ela tem também responsabilidade social, mas ela não usa um modelo de gestão para demonstrar isso, ela acaba ficando para trás. Então, por isso que a 26.000 ela tem o seu benefício nesse sentido, tá certo? E, por fim, a questão do relacionamento, né? Como a ISO 26000 bate muito na questão de você se engajar com as suas partes interessadas, então hoje os seus consumidores, os seus fornecedores, o seu relacionamento com eles, ele acaba sendo aprimorado, né? Então, a gente acaba criando aí com a implantação de uma norma dessa, ou o esforço de se implantar, só o esforço de se implantar uma norma dessa, na verdade, já cria uma visão positiva de confiança com seus parceiros de negócio. Então, se eu sou um investidor, se eu sou um fornecedor e eu sei que há um esforço por parte daquela empresa de se implantar mais 26.000, se implantar a responsabilidade social corporativa, vai gerar uma sensação de confiança da minha parte para com aquela empresa também, certo? Então, bom, esses são os principais benefícios que a gente costuma mencionar, mas como é que eu chego na responsabilidade social? Hoje eu não trabalho com responsabilidade social na minha empresa, eu trabalho de forma como a gente via naquela visão na década de 70, na década de 80, em que se trabalhava muito com projetos isolados, mas não se colocava isso na estratégia organizacional. Quais são os 4 passos fundamentais para eu alcançar a responsabilidade social, né? Primeiramente, assim, é conduzir um diagnóstico. É importante hoje que a empresa faça uma reflexão de como está hoje a minha questão de princípios para a questão da responsabilidade social. Como nós estamos lidando com esses princípios, né? Como estão as coisas hoje. Aí você vai encontrar muito problema, você vai encontrar muitas atitudes talvez não tão éticas, não tão responsáveis socialmente, mas é importante que você conheça que elas existam, né? A gente não está aqui nesse primeiro passo querendo resolver o mundo, mas a gente quer saber como estão as coisas para que a gente possa começar o quê? A melhorar.
Depois que eu faço isso, eu começo a ver o quê? O que eu já tenho hoje? Quais são as iniciativas que eu tenho hoje? Ah, eu tenho um pequeno projeto na minha comunidade social. Beleza, como eu posso usar isso aí? Certo? E aí você começa a, através dessas iniciativas que você já tem, você começa a trabalhar em cima delas para expandir a tua questão da responsabilidade social. E aí você entra no passo 4, que é a questão de treinamento e capacitação. É claro, a gente não está falando aqui de um simples treinamentozinho de 1 hora sobre responsabilidade social para cada colaborador quando eles entrarem na empresa, né, naquela etapa de integração. Não é isso. Aqui a gente está falando sobre o quê? Da liderança estar incorporando práticas de responsabilidade social e repassando essas práticas aos seus colaboradores, aos seus subordinados. Ok? E por último, a gente fala sobre assessoria externa. Né? E se eu quero realmente estar divulgando, demonstrando para a comunidade ou para o mercado que eu sou socialmente responsável, sempre se fala sobre estar utilizando uma assessoria externa para ajudar a levar a empresa a esse ponto. Né? Como é que eu vou divulgar essas ações? Como é que eu vou trabalhar com isso? Como é que eu vou realmente mostrar valor com isso? Né? E aí você vai aumentar a sua visibilidade de mercado e aumentar o valor para o seu negócio também. E por último, né, é avaliar o sistema de gestão e tomar ações de melhoria. Então eu segui essa linha, beleza, já estou num certo ponto. Começa de novo, conduz um diagnóstico, vê o que você tem, o que você pode criar, toma as ações. É aquele modelo do PDCA, que vocês já com certeza conhecem, 10.000, 10.014.000, que é você planejar, você fazer você verificar, você checar, você tomar as ações que você precisa, enfim, você fazer aquele ciclo de melhoria contínua, certo? Então, como é que eu posso fazer para melhorar? Como estão as coisas hoje? Como é que eu faço para crescer mais no que diz respeito à responsabilidade social? Ok? E por fim, como conclusão, eu gostaria apenas de dizer que hoje a Soft Expert tem uma série de produtos que podem ajudar bastante na tua estruturação de uma implantação de uma ISO 26000 e dos conceitos e direitos de responsabilidade social. E o meu recado maior é o quê? Tente trabalhar bastante com a questão da governança, da questão da estratégia corporativa. Tente utilizar esses conceitos que nós vimos hoje, ISO 26000, no seu negócio. Se você já possui uma ferramenta Soft Expert para isso, saiba que hoje a nossa ferramenta ela não é focada em uma determinada norma ou área de negócio específica. Você pode sim utilizar essa ferramenta para estar aumentando a abrangência, né, de atuação. Então, se você quiser trabalhar com responsabilidade social, além de outras normas que você já trabalha, a nossa ferramenta ela vai estar tão compatível quanto. Então, você pode ir trabalhando. E se você hoje não tem uma ferramenta, eu te convido a acessar o nosso website, lá softexpert.com.br, e conhecer um pouquinho mais sobre os nossos produtos. Lá nós temos uma página específica da ISO 26000, você vai saber quais são os nossos produtos que vão te ajudar a trabalhar em cada um dos aspectos, em cada um dos pontos que essa norma ela se propõe a te ajudar para crescer na responsabilidade social. Tá certo? Então, mais uma vez, muito obrigado. Se você precisar entrar em contato para tirar alguma dúvida, para conversar um pouquinho mais sobre o assunto, entre no nosso site também, acesse a área de contato, entre em contato conosco, vai ser uma satisfação conversar com você e poder discutir um pouco mais sobre como a Soft Expert pode te ajudar a alcançar a excelência no seu desempenho corporativo. Ok? Mais uma vez, muito obrigado e nos vemos no próximo webinar.